Davidson Tech na área para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreve aí e confere também na descrição aí, a gente sempre mostra uns wallpapers, promoções, cupom de desconto, então sempre fica de olho na descrição aí. Vamos para mais um vídeo top. Bom galera, no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês aí sobre o Galaxy S21 Ultra, né? Um dos melhores Galaxy S, sem sombra de dúvida nenhuma, que a Samsung já lançou, mas que infelizmente, graças ao seu processador Exynos 2100, vem sofrendo com um thermothrottling muito agressivo, e é isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. Galera, S21 Ultra, ele tem bateria top, ele é um aparelho gigante, né, com tela de 6.8, uma das melhores telas que eu já vi no mercado. Tem suporte a caneta S Pen, enfim, é um aparelho completaço. Mas o que deixa a desejar nesse aparelho aqui, o que eu percebi isso no meu uso, é justamente em tarefas pesadas. Isso não é apenas jogos. Vamos dar um exemplo aqui das câmeras, né? Se você for usar, por exemplo, 4K 60, eu já te falei isso em vídeo anterior, né? Mostrei para vocês também, ele vai esquentar e vai desligar. Isso acontece, infelizmente. Videochamadas, às vezes uma live também pode acontecer isso, e também modo DeX, ou seja, isso aqui coloca em risco o aparelho até de queimar aí a um curto ou longo prazo, dependendo da situação, dependendo do uso, porque está esquentando tanto que o próprio processador vai lá e tem que fechar os apps ali, ou até desligar mesmo, dependendo da situação. Comigo nunca desligou o aparelho, mas ele vai sempre fechando os apps ali para poder resfriar. Isso é lamentável. Um outro detalhe é em jogos. Eu testei, por exemplo, o Honkai Impact, um jogo bem legal e é um jogo bem mais leve do que o Genshin Impact, né? O Genshin Impact. E mesmo o jogo sendo mais leve, quando você está jogando ele por pouco tempo, nem é um período tão longo de tempo, talvez ali uns 5 minutos, uma coisa mais intensa, você já percebe um thermothrottling entrando, destruindo as suas jogatinas. Mesmo o jogo sendo a 60 FPS, ele joga para 30 ou menos. Isso é muito, muito chato, muito desconfortável aí para um aparelho tão top de linha aí quanto o S21 Ultra. Um outro detalhe também, né, o Genshin Impact e vários outros games aí que exijam mais do processador, que querendo ou não causam um aquecimento um pouco maior, o thermothrottling entra de forma muito agressiva. Galera, é claro que a Samsung, né, depois da gente bater tanto naquela tecla, eu falo a gente, toda a comunidade tech que entende e preza por tecnologia, falando do Game Optimizing Service, a Samsung liberou aqueles recursos, né, que você vai lá no Labs e desativa, né? Inclusive tem o modo gamer aí, né, como desbloquear o modo game, um vídeo que eu fiz, e super recomendo para vocês, porque não é só esse recurso Labs aí que você precisa ativar, você precisa também fazer outras configurações, senão a jogatina no seu Exynos ela vai ser a pior possível. E eu falo jogos pesados, tá? Jogos leves ele realmente vai rodar aí com gráfico no máximo, sem problema nenhum, e FPS também no máximo. Jogos leves, jogos pesados a situação é bem outra. E cara, mas infelizmente o S21 Ultra ele tem sofrido bastante aí com esse thermothrottling agressivo, mesmo você fazendo todas essas configurações. O problema não é o aparelho esquentar, é como o aparelho se comporta, como o processador se comporta depois que o aparelho esquenta. Eu posso falar para vocês que eu acredito que a Samsung vai, querendo ou não, liberar algumas atualizações e vai corrigir, embora esteja muito atrasada para isso. Visto que o S21 Ultra foi de 2021, ele já recebeu aí o Android 12, já está no One UI 4.1, então já passou da hora da Samsung corrigir esses problemas. Mas o que me deixa mais animado e mais entusiasta aí sobre essa questão, entusiasmado na verdade, sobre essa situação da Samsung de repente corrigir esse problema de thermothrottling agressivo no S21, nas variantes aí do S21, porque isso aqui não acontece apenas com o Ultra, é que o Note 20 Ultra foi corrigido esses problemas. Então, melhorou bastante. Eu nunca tive problema, por exemplo, com o Note 20 Ultra em termos de esquentar, além do normal, né? Ele esquenta, mas é bem de boa depois do Android 12, né? Ele nunca mais teve aqueles problemas no passado. E também o Note 20 Ultra tem uma boa qualidade. Agora, uma situação que eu não posso deixar de falar é que o Exynos, para jogos pesados ou tarefas pesadas, ele sempre deixou a desejar. Então, mesmo o Note 20 Ultra, depois de todas as correções possíveis que a Samsung poderia ter feito,
ele ainda se mostra bem fraco para jogos pesados depois de um certo tempo. E o S21 Ultra é a mesma coisa, porém com um detalhe. Se você usar um cooler, por exemplo, aí você tem uma qualidade, né, um desempenho melhor em jogos. Então, a ideia é você manter o S21 Ultra refrigerado, você não deixar que esse processador esquente, porque ele realmente tem um problema de superaquecimento que ainda precisa passar por certas correções. Mas a dica é essa, se você usar um cooler, você manter uma temperatura mais estável no aparelho, ele vai te entregar performance melhor. Agora, se esquentar, aí infelizmente ele vai perder muito desempenho. E a realidade do que esquenta também, né, a grande realidade é o próprio Exynos 2100, que veio, né, com esses problemas igual o Exynos 990. Eu diria que no Exynos 2100 está até mais agressivo. S21 Ultra, ele é um bom aparelho, tá, galera? Com certeza é um aparelho lindo, mas é aquela situação. Se você já tem um aparelho, ótimo. Usa porque é um aparelho top. Agora, se você está pensando em comprar, velhos, eu diria que vá de S22 Ultra com 100% de certeza, visto que o preço do S22 Ultra, que tem caído na faixa de 6K aí, por exemplo, é muito mais vantajoso. O S22 Ultra ele é um belo do upgrade do Galaxy S21 Ultra. O próprio Snapdragon 8 de primeira geração se mostra muito melhor, inclusive tem testes aí de jogos pesados, né, e câmeras também. E realmente o Snapdragon 8 de primeira geração no S22 Ultra se mostrou muito, mas muito superior ao S21 Ultra. É absurdo a diferença de um para outro. E o S22 Ultra, por exemplo, melhorou até muito em questão de bateria, permitindo que o usuário faça umas otimizações, como eu já ensinei em outro vídeo também, que o aparelho dura até 1 dia e meio de uso aí, usando 120 Hz, 4G, Bluetooth, sem problemas, sem preocupações. Então, só mostrando para vocês no vídeo de hoje, vocês pedem para falar do S21 Ultra aqui no canal, é um bom aparelho, mas ele ainda continua com seus problemas de aquecimento e seus problemas aí agressivos de quedas de FPS, né, do thermal throttling aí, para jogos pesados. Uma pena. Mas vamos ver o que a Samsung pode fazer em futuras atualizações para corrigir ou minimizar ao máximo, né? Mas, como eu disse, para resolver 100% e liberar toda a potência para jogos, não acredito muito, porque isso não aconteceu com o Exynos 990 no Note 20 Ultra, que roda bem jogos até certo ponto, mas se você insistir em jogos mais pesados, a situação fica um tanto quanto complicada depois de algum tempo. Então aqui, ao menos você pode usar um cooler e resolver parcialmente o problema. Também é super recomendável, né, usar um cooler no smartphone. De qualquer forma, para o uso do dia a dia geral, o S21 Ultra acaba se tornando uma boa. Porém, é aquela coisa, as câmeras, desde que você use de forma moderada, perfeito. Para produtor de conteúdo, eu acredito que talvez, dependendo da situação, gravando vídeos em um dia mais quente, por exemplo, pode ser aí um pesadelo, né? Como foi para mim, estava me atrapalhando muito aqui no canal, porque vários vídeos eu estava gravando e eu tinha que recomeçar tudo de novo, porque o thermal throttling destruía ali o vídeo e reiniciava o app de câmera, atrapalhando ali a gravação. Isso estava me atrapalhando muito e o próprio modo DeX estava terrível. Mas é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aí.